Primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Porque vós, irmãos, como o escritor conhecia bem os seus leitores, mais uma vez, ele se dirige diretamente a eles para lhes falar sobre seus problemas que eles estavam enfrentando naquele momento difícil da Igreja de Cristo em Tessalônica. O fato de o apóstolo chamar os seguidores de Cristo Jesus naquela cidade de irmãos segue uma tradição antiga do cristianismo. Já no judaísmo era uma tradição, porque os judeus se consideravam irmãos uns dos outros por meio dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. No cristianismo é que todos os convertidos em Cristo Jesus se consideram irmãos, conforme o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Isso sim, os que acreditam em Cristo Jesus e o aceitam como Senhor e Salvador, são filhos de um mesmo Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus que nos ama e que por amor nos enviou seu Filho Jesus para nos resgatar, para nos redimir e para nos reconciliar com os céus. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores. Nos dias de hoje é mais difícil se ter unanimidade de liturgia e igualdade de costumes bons e positivos entre todas as igrejas espalhadas por todo o mundo. Porque é grande a quantidade de denominações com suas disparidades atuais. Porém, na época da igreja do primeiro século de nossa era cristã, se podia ter um controle no sentido de todas as comunidades cristãs serem imitadoras uma das outras, até porque o número de igrejas eram muito menores dos que nos dias de hoje temos como religiões, como denominações e a quantidade enorme de templos. E daqui para frente, pois cada dia surgem novas denominações, novas religiões, novas igrejas. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus. Essa expressão usada pelo escritor não está se referindo a várias denominações com suas ramificações locais. Até porque neste tempo em que esta carta foi escrita,
as igrejas ou comunidades cristãs eram uma só. Há quem diga que as igrejas fundadas por Paulo eram um tanto diferente das igrejas fundadas pelos demais apóstolos originais do Senhor Jesus. Porém, se o eram em termos de doutrinas, não o eram em termos de sofrimentos e perseguições que tiveram de enfrentar por Cristo Jesus, por amor a Cristo e em defesa do Evangelho e da fé cristã. Naquela época, muitos foram perseguidos, presos e muitos foram mortos por amor ao Senhor Jesus. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia em Cristo Jesus. Quem conhece bem a mensagem do Evangelho através do Novo Testamento sabe que o ministério de Paulo tinha um direcionamento diferente dos demais apóstolos do Senhor Jesus. Isso porque o apóstolo Paulo foi chamado e enviado a fundar igrejas no mundo gentílico, enquanto que a maioria dos apóstolos concentraram suas atividades em Israel e na Palestina. Agora, tanto as igrejas fundadas por Paulo quanto as fundadas pelo grupo dos 12 eram igrejas de Deus, mas também de Cristo Jesus. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia em Cristo Jesus, porquanto também padeceste. No tempo da igreja do primeiro século de nossa era cristã, alguém se converter ao cristianismo era sinônimo de problemas, porque assim como perseguiram, prenderam e mataram o fundador do cristianismo, Jesus Cristo não era diferente com seus seguidores. De forma que os tessalonicenses que aceitaram a nova religião, o cristianismo, estavam tendo que enfrentar dificuldades naquela época. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos. Os judeus foram carrascos contra Cristo Jesus e contra os que deixavam o judaísmo pelo cristianismo. Da mesma forma, os cidadãos tessalonicenses, que deixavam suas antigas religiões pelo cristianismo, passavam a ser perseguidos, tinham seus bens confiscados e eram presos e até mortos. As perseguições contra a Igreja de Cristo se tornaram generalizadas por todas as partes, pois o Império Político de Roma desejava destruir a Igreja de Cristo, o verdadeiro cristianismo. Por fim, o mesmo que os judeus fizeram a eles, desde a época de João Batista e do próprio Senhor Jesus Cristo, que os seguidores do judaísmo se levantaram contra tudo e contra todos que tentassem defender a nova religião ou nova aliança da graça de Deus implantada pelo Messias de Deus, até que culminou na destruição de Jerusalém no ano 70, onde o foco principal era tentar acabar de uma vez por todas a Igreja de Cristo ali em Israel, matando a maioria dos apóstolos. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.